Galera do Papo, hoje estamos aqui com o João Coure, que tem um currículo sensacional. Falei certo, João Coure? Falou. Sim. Boa. Cara, João Coure é conselheiro formado pelo IBGC, mentor, coach, angel investor. Nos últimos 23 anos, o cara rodou tudo. Dentro da área financeira, fez planejamento, controladoria, trabalhou com reestruturação, RI, governança, tesouraria, auditoria, tudo. O cara é uma máquina de conhecimento. E atualmente é responsável pela condução estratégica da Via Brasil, que é uma concessionária rodoviária que hoje controla os trechos MT-100, MT-320 e MT-246, totalizando 503 quilômetros sob gestão. Acertei tudo? É isso aí. Boa. João Coure, seja muito bem-vindo aqui ao Papo de CEO. Prazer é meu. Boa. Hoje a gente está fazendo algo bem diferente, porque estamos no evento EBDI, com diversos CEOs, está rodando aqui. Inclusive, recomendo que vocês sigam a EBDI, porque muita gente boa está passando aqui. E não à toa a gente resolveu trazer o Papo de CEO para o evento. Então, hoje, exclusivamente, estamos gravando aqui no evento da EBDI, no espaço para o Papo de CEO, que todo o time aqui conseguiu estruturar dentro do hotel. Estamos no Clube Med, lugar super bonito. Mas, João, cara, a gente já estava conversando antes aqui, trocando várias ideias e, principalmente, dentro do que a gente estava falando, a gente estava comentando um pouco sobre como é interessante, principalmente você que tem um currículo tão grande e se interessa muito sobre advisor, né? Sobre advisory e conselho, você já é uma pessoa formada nisso, como isso é relevante para vários CEOs, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco disso que a gente já está trocando ideia agora mesmo. Eu acho que isso hoje é essencial, né? Eu acho que para todo mundo que é de C-Level, acho que toda essa galera que está aqui com a gente hoje, nesse evento do EBDI, acho que são uns 50 CEOs, né? Pessoas de C-Level. A gente vive dentro de um organismo, né? Em que você tem uma pirâmide e você vai galgando, crescendo e cada vez ficando mais sozinho. Então, eu acho que é essencial que você tenha formas de dividir, né, em alguns momentos, decisões, em que você possa ter uma segunda opinião, em que você possa ter um contraponto para justamente buscar aquilo que for o melhor para a companhia, para as pessoas e etc. Então, eu hoje tento, através de pessoas que também são C-Level e que também não são da minha companhia, sempre estar trocando ideias sobre alguns assuntos que eu gostaria de ter uma segunda opinião, de ter uma segunda visão, para que eu pudesse ter, naquele momento, a certeza de que aquilo é o mais acertado. Então, acho que isso é importantíssimo. E trazendo para a sua pergunta, eu acho que a figura do advisor vai de encontro a isso. Eu acho que todo CEO deveria ter um advisor. Que pudesse respaldá-lo, que pudesse ajudá-lo, pudesse aconselhá-lo, pudesse contrapor os seus pensamentos em determinados momentos para poder conseguir buscar aquilo que for de melhor. Eu acredito muito no nosso trabalho de consultoria em ser esse papel para o CEO, por isso que assim, eu fico muito feliz de escutar isso, porque eu acho que o papel da consultoria é isso. Só que, claro, a gente precisa ser muito hands-on, porque é uma consultoria que só entrega calhamaço de papel, a gente falou isso lá na palestra, não faz sentido para o cara que está atuando. E aí, pegando nesse gancho, uma coisa que a gente começou a estruturar, e até queria escutar um pouco do teu feedback, é sobre um projeto que eu estava comentando com você, aqui off-topic, que é justamente conseguir juntar pessoas, vários CEOs, para fazer uma dinâmica onde a gente cria uma comunidade que se retroalimente através dos próprios conhecimentos de CEOs em gerar soluções para essas pessoas, entendeu? Vai se chamar High Group, em primeira mão aí para quem está escutando. Vamos começar, já rodamos. High Club, verdade. Vai se chamar High Club. Vamos começar inicialmente no Rio de Janeiro, depois a gente deve expandir. E, pô, super conto contigo também, viu, cara? Então, já outro convite. E dentro dessa dinâmica do CEO solitário, o que você acredita que são os principais pontos de dúvida, as principais dores nesse processo do CEO solitário? O que ele acaba enfrentando sendo solitário assim? Eu acho que
essa solidão, ela advém da responsabilidade, né? Em que Exato. é uma responsabilidade porque você pode delegar uma atividade. Você tem uma equipe, você é CEO de uma companhia e você delega, porque também ninguém consegue fazer nada sozinho. Você precisa de um bom time para entregar um bom produto. Mas a responsabilidade é indelegável. Em alguns momentos, quando você vai tomar essa decisão, é importante que você tenha certeza daquilo que você está tomando e de que aquilo realmente faz sentido, né, para a companhia, né? Às vezes você precisa saber a dose exata do remédio que você precisa para não matar o paciente. E é importante que você tenha consciência do impacto que aquilo vai ter. Então, ter uma segunda opinião, como eu te falei, ter um contraponto é sempre muito importante para que você possa fazer isso. Porque, de novo, a responsabilidade ela é intransferível, né? Então, acho que é essencial. E quando você vem para um encontro como esse, eu acho que o que vocês estão pensando agora nesse novo projeto faz tanto sentido. E basta aí 30 minutos de dinâmica, como nós estávamos agora aqui, antes de sentarmos aqui para podermos bater esse papo, onde você vê todo mundo falando de temas que são recorrentes. Por exemplo, no nosso caso, a gente estava falando de pessoas, né? Sim. Porque por mais que a gente fale de digitalização, de automação, de otimização de processos, são as pessoas que ainda entregam o resultado. São as pessoas que fazem a cultura de uma empresa, que entregam, né, aquilo que a empresa precisa, né? Então, trabalhar pessoas, né, desenvolver pessoas, ser responsável, né, pelo desenvolvimento delas e também, obviamente, fazer o trabalho de retenção, né, através da satisfação delas em pertencer a uma companhia é essencial. Eu acho que vai de encontro com o que a Lídia disse hoje, né, sobre você incutir nas pessoas o propósito da sua empresa de forma que elas se sintam, né, pertencentes àquilo, que aquilo faça sentido para elas também. Eu acho que em especial para as novas gerações, né? Eu acho que elas precisam se sentir pertencentes àquilo lá, senão de fato elas não vão ficar. E mais cedo eu estava falando um pouco lá na palestra sobre essa dinâmica de flexibilidade que essa nova geração quer para justamente poder trabalhar como eles acreditam que pode ser o melhor modelo de trabalho. No final, a gente está falando de modelos de home office, às vezes horários mais distribuídos de acordo com a necessidade da pessoa, e isso acaba sendo um ativo forte para reter pessoas e também no processo de recrutamento e seleção. Só que em contrapartida a gente tem um problema de cultura, porque essa pessoa ela acaba ficando um pouco mais desconectada do dia a dia da empresa. Como é que você vê esse quase paradoxo e como é que você acredita que o CEO deve se portar nesse momento, assim? Eu acho que esse é um grande desafio, né? E a gente está vivenciando algo novo. Eu acredito que depois do que a gente passou pela pandemia, talvez o modelo híbrido seja a solução para tudo. E talvez o híbrido seja a solução porque ele se remete mais a equilíbrio, né? E eu acho que toda vez que você se propõe a fazer algo e você pensa em equilíbrio, a chance de você acertar é maior, né? E nesse sentido, eu vejo assim, você tem dois lados dessa moeda. Você tem um lado da empresa, principalmente empresas mais antigas que têm culturas mais arraigadas, e você não tem como reverter a cultura de uma empresa da noite para o dia, né? A gente costuma dizer que às vezes para retrabalhar uma cultura você demora em média 5 anos, é um tempo de maturação, né? Porque você trabalha muito a questão até de mística mesmo e de competências comportamentais mais fortes. Mas eu acho que você tem que tentar remeter isso e vender principalmente para os acionistas, para os shareholders, ou seja, para os donos, se for uma empresa de dono, que o foco tem que ser no resultado. Então, independentemente da pessoa estar dentro do escritório ou estar trabalhando em casa, eu acho que você tem que ter metas bem estabelecidas, resultados, né, bem estabelecidos e cobrar que os resultados sejam alcançados, independentemente se ela trabalha 1 hora por dia, 2 horas por dia, de noite, de manhã, cada um tem seu tempo de trabalho. Então, eu acredito nisso. De um outro lado, isso dificulta muito você, com esse isolamento, você criar uma cultura de grupo, né? Então, eu acho que você tem que equilibrar criando momentos de convivência e que não sejam só digitais. Eu acho que trabalhar só no digital, eu acho que você esfria muito essa relação.
A cultura da coletividade, ela se perde um pouco nisso. Eu percebo isso hoje, quando a gente trabalha mais num esquema híbrido, né? As pessoas não ficam tão conectadas, por exemplo, quando você está fazendo uma videoconferência, como eu vi falando hoje, aí 1000 pessoas, cara. Eu acho que, sinceramente, 10% das pessoas realmente estão conectadas com aquilo que está acontecendo ali. O resto está mais disperso no entorno, enfim. Às vezes está lá no mudo, escutando uma música, vendo uma televisão, enfim, pode acontecer. Eu acho que você tem que fazer isso acontecer de uma forma equilibrada. Qual é a receita? Cara, a gente está criando ainda, a gente está no processo ainda. Boa. E aí, vou fazer algumas perguntas sobre os desafios do teu negócio, mas até para a gente conseguir seguir uma linha cronológica para o pessoal que está escutando a gente entender, vamos explicar o que é a Via Brasil para o pessoal conseguir entender o que é uma concessionária, né? O que é Sim, isso, né? Perfeito. O universo eu trabalho há 24 anos com infraestrutura, implantando infraestrutura. Nos últimos 14 anos dedicados à implantação de concessões, né? Em especial de rodovias. E concessão de rodovias é um negócio sui generis, digamos assim, uma sociedade de propósito específico, né? Uma SPE, que tem uma vida definida através de um contrato de concessão, ou seja, algo que foi concedido, né? Uhum. Então, pode ser um aeroporto, pode ser um metrô, pode ser uma rodovia, como é o meu caso. Que normalmente é pertencente ao Estado. Ao Estado, à União, né? A um município, né? Então, por exemplo, eu já fui diretor executivo da linha amarela no Rio. Legal. Trabalhava no grupo do metrô, então assim, que para vocês que são do Rio, acho que é mais afável, né? A implantação, né, da Transolímpica, né, que hoje é Via Rio, enfim. Então, dentro desse processo, o que é uma concessão? Ela tem um caderno definido, né, de entregas, seja de investimentos que você faz, de ampliações, de melhorias, etc. E você tem um trabalho de conservação daquilo que foi feito e também de prestação de serviço. Então, no caso da Via Brasil, nós temos 3 concessões no estado do Mato Grosso, uma no sul, uma no norte e uma no oeste do estado. São concessões novas, dentro de um programa de concessões novo também no estado, e que tem o seu caderno de investimentos. Como eu disse, a concessão é um negócio completamente sui generis, eu estava falando agora para eles, é um negócio que você começa do zero, e em um ano você é um negócio que fatura milhões e milhões e milhões. Já tive concessionárias que eu cheguei de 0 a 500 milhões num ano. Nossa. Sendo que você tem que implantar todos os processos, você tem que implantar ISO 9, 14, 18, implantar um ERP, contratar às vezes milhares de pessoas num negócio de um ano. Então assim, em um ano você transforma um negócio. E o meu trabalho ao longo desse tempo é pegar um pedaço de papel, que é um business plan, e transformar em empresa. É isso que eu venho fazendo nos últimos 14 anos. Fiquei um bom tempo como gestor, depois como diretor, estatutário e hoje como CEO da companhia, no caso a Via Brasil. A gente tem dentro desse processo a parte de estruturação de capital, você tem a parte de investimento em si, que tem uma parte de engenharia pesada, de projetos, etc. Tem uma parte de meio ambiente pesada dentro desse processo, tem uma parte de regulação pesada, porque você lida muito com essa parte de Estado, e você tem uma parte de operação pesada. Nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias da semana, operando rodovia, monitorando rodovia, prestando socorro médico, socorro mecânico, lidando diariamente com acidentes, né, com fatalidades, né, invariavelmente podem acontecer. Temos uma situação em que você chega em determinados lugares e você tem que formar as pessoas, então você chega lá, você não acha um operador de pedágio, você forma um operador de pedágio, você forma um operador de rodovia. Então é um trabalho em que você tem que estar o tempo todo engajando, né, e dentro de um propósito específico, com uma receita de bolo para você cumprir durante 25, 30 anos, fazendo com que as pessoas se engajem em relação àquele propósito e tenham ciência de que, por mais independentemente da função que elas atuem dentro da concessão, todas elas trabalham na preservação do meio ambiente, no desenvolvimento da infraestrutura do estado, no desenvolvimento social daquela região, né, do crescimento daquela região, na segurança e na saúde de quem está transitando, garantindo que um pai de família chegue na sua casa, de que um transporte
de uma mercadoria chegue no seu destino da melhor maneira possível. Esse é o trabalho de uma concessão de rodovias. Boa. E é interessante porque é um trabalho que é necessário, né? Quando você vai fazer esse processo de concessão e de criação da SSPE, você é chamado pelo Estado ou, na verdade, você já tem um planejamento e você apresenta isso? Como é que é a prospecção? Ela é ativa ou ela é passiva? Tem as duas coisas, né? São concessões que advêm de editais, né? Seja Sim. da União, do município ou de um Estado, independentemente da modalidade. Pode ser o VLT do Rio, por exemplo, pode ser o metrô, pode ser o aeroporto, pode ser uma rodovia municipal, como é o caso da Lanza. Então, geralmente o Estado faz um edital e esse edital ele pode advir seja de uma proposição do próprio Estado, estudado por uma Secretaria de Infraestrutura, ou pode vir de uma proposta de manifestação de interesse. Quando um grupo, né, ele pensa um negócio, apresenta ao Estado, o Estado compra aquela ideia, obviamente trabalha, entende a viabilidade daquilo e aí ele coloca na rua, é feito um edital, uma concorrência acontece. E aí você tem algumas formas, né, de decretar quem é o vencedor. O menor preço, é o pagamento da maior outorga. Cada estado trabalha de um jeito, a União trabalha de outro. Então, geralmente é quem apresenta a menor tarifa. No caso do estado de São Paulo, é quem apresenta a maior outorga dentro de uma tarifa já pré-estabelecida. No caso do Mato Grosso, a gente teve alguns processos híbridos, mas você tem uma tarifa pré-estabelecida e tem um pagamento de outorga também. Então, são duas variáveis que você pode trabalhar nesse momento. Mas é conduzido pelo Estado, ou pela União, ou pelo município. Entendi. A tarifa que você diz, a tarifa... De pedágio. De pedágio mesmo. Então, uma parte da tarifa vai para o Estado, vai para quem está fazendo a concessão. Na verdade, a tarifa de pedágio é o que viabiliza o negócio. Sim. Qual é a contrapartida, né? Você tem uma série de investimentos que você tem que fazer, você tem um trabalho de conservação daquilo que você tá fazendo, e você tem como contrapartida a possibilidade de cobrar pedágio para poder viabilizar aquele negócio. Lembrando que a gente está falando de um investimento de longo prazo. Geralmente uma concessão tem um payback acima de 10 anos. Caramba. Então tem concessões com payback de 15 anos. Né? Você demora 15 anos para poder reverter todo o investimento que você fez. E quem investe? Quem investe é o investidor. Geralmente são grupos de investimento. Né? Nos mais famosos aqui no Brasil você tem o ICCR, você tem a Ecorrodovias, você tem um grupo Pátria, por exemplo, que tem várias concessões no São Paulo. Você tinha a Indepar lá no Rio, né? Que agora é um grupo um pouco menor, né? Mas que ainda tem, por exemplo, o aeroporto de Guarulhos concedido, né? Então, que é um big de um aeroporto, né? Com uma outorga absurda, né? Gigantesca, bilionária, né? Que você paga para o Estado. E a concessão normalmente é de 20 anos, é isso? Depende. Tem 20, vai... 25 anos, tem de 30 anos, tem concessões às vezes são maiores. Mas normalmente é entre 20 e 30 anos. Eu imagino que o estudo, aí você citou o Business Plan aí, imagino que o estudo é extremamente relevante, porque se você tem uma concessão de 20 anos e teu payback é de 15, se alguma coisa no meio do caminho acontecer, existe um risco aí gigante de um valor estratosférico. E aí eu não sei se você pode abrir, mas a gente está falando que em média uma concessão de uma rodovia, sei lá, de 100 quilômetros. Quanto isso custa, assim? Depende muito do encargo, mas eu diria para você o seguinte, às vezes você faz, vou pegar um exemplo, uma rodovia que a gente acabou de implantar, fica mais fácil materializar para você. Tá. A gente tem uma concessão no Mato Grosso da rodovia mais nova que eu tenho, que é a 246, MT 246, que ela fica na região de Tangará da Serra. Ela vai de Jangada até Itanorte, passa por Nova Olímpia, passa por Barra do Bugres, Tangará da Serra, enfim. É uma rodovia de 233 quilômetros, nós temos 4 praças de pedágio ao longo dessa rodovia. E para que você comece a operar a rodovia, comece a cobrar pedágio, você tem que entregar o que chamamos de trabalhos iniciais. Para poder fazer esses trabalhos iniciais, nós gastamos 120 milhões de reais. Que beleza. E aí depois você tem, obviamente, o trabalho de captação, né? Sempre naquela segregação entre capital próprio e capital terceiro, naquela correlação. Sim. Mais ou menos que o mercado trabalha 30% de capital próprio, 70% de capital terceiro, geralmente faz isso. Em geral, essas concessões elas trabalham com empréstimos ponte, depois elas tentam buscar um empréstimo sênior, né, com mais longo prazo.
que ajuda a viabilizar todos os outros investimentos que vêm depois disso. Então, tem concessões que têm investimentos bilionários, assim, são bilhões e bilhões que são investidos. Se você tiver uma necessidade, por exemplo, de duplicar uma rodovia, como acontece no estado de São Paulo, você está falando de bilhões e bilhões de investimento. Caramba. É muito investimento. E é por isso que se faz as concessões, porque no final o Estado concede aquilo que dá viabilidade econômica, ou seja, aquilo que tem, onde tem tráfego, de forma que ele transfere isso para a iniciativa privada concedida, ou seja, isso vai voltar para o Estado em determinado momento. E nesse meio tempo ele passa a investir onde não dá rentabilidade, não dá viabilidade, né, porque ele não consegue atacar tudo. Então eu acredito que, e aí tem outros coeficientes também, mas a concessão é uma garantia de que um projeto estruturado de longo prazo vai acontecer. Porque geralmente dentro dos ciclos políticos que a gente tem, projetos que demoram às vezes 10, 15 anos não acontecem, né? Porque você tem trocas no meio do caminho, então você acaba não acontecendo. Então, por exemplo, uma obra de metrô não sendo concessionada é uma obra de difícil concepção, de fato, né? Porque é uma obra de longuíssimo prazo. Caramba, e a gente passa pelas estradas às vezes e nem entende a complexidade que tem aquele chão que você está percorrendo. Isso é muito interessante, principalmente porque é um modelo de negócio que eu acho que as pessoas não estão tão habituadas a escutar, mas que eu acho que é interessantíssimo a gente olhar por diversas óticas que você está apresentando aqui. Uma delas é a importância da análise, né? Porque no investimento de longo prazo, eu imagino que vocês analisam tudo. Imagino que vocês devem avaliar o solo, a parte ambiental, devem avaliar a parte estrutural, né? Até chegar à viabilidade financeira, depois juntar tudo isso, botar no papel de números, entender a viabilidade financeira, além de toda a dinâmica de engenharia, né? Então, quando a gente às vezes olha ali, a gente acha que é fácil, né? Que é só jogar um cimento que já está rodando, né? Eu acho que isso é interessante, mas eu acho que a análise é um ponto de reflexão interessante aqui. Um outro aspecto que eu também acho muito legal é entender como você consegue pensar em tão longo prazo, porque isso é muito, chega a ser até fascinante do ponto de vista do brasileiro, que é um cara que não gosta de investir em longo prazo, não entende que isso, na verdade, é o natural em diversos outros países, né? Se a gente pegar Estados Unidos, Europa, não sou tão expert em concessões como você, mas lá isso é visto de uma forma natural, né? E aqui a gente vê esse afastamento do brasileiro. Imagino que vocês, inclusive, na dinâmica de busca de investimento, se bem que eu acho que já devem ter fundos que já são muito bem estruturados para isso, acho que dito que você não tem mais dificuldade. Mas parece ser algo diferente do que o brasileiro empreendedor que vai montar um negócio habitual pensa, né? É porque, como eu disse, assim, a concessão é um negócio sui generis, né? Geralmente as empresas, elas têm ideias e elas vão crescendo ao longo do tempo, né? Dificilmente um negócio começa grande já. A concessão, ela já tem um propósito específico, não é à toa que ela é uma SPE. Então, você já sabe o que você vai ter que entregar. E aí você tem que saber aquilo que é necessário para poder entregar. Essa é a expertise que você tem que ter. Porque, inclusive, dentro de uma concessão existe um negócio chamado matriz de risco, onde a responsabilidade por saber o quanto você vai ter que gastar para entregar aquilo que é necessário é responsabilidade sua. Então, se você errar nisso, a responsabilidade é sua, o risco é seu. Salvo alguma coisa extraordinária, como a gente viu acontecer agora recentemente, com questão de guerra na Rússia, que teve um aumento absurdo, né, de asfalto, a quebra de ciclo também em função de Covid, que também trouxe um aumento de insumos também muito significativo. As oscilações que acontecem ao longo do tempo são o risco da concessionária, na maioria dos contratos de concessão. O risco de tráfego, por exemplo, se você prevê que vai ter um determinado tráfego e ele não acontece, invariavelmente, acho que 99% dos casos, é risco do concessionário. Caramba. Então, se tiver um problema econômico, por exemplo, é o problema da concessão. Como é que vocês imaginam isso? Vocês fazem uma análise de cidade para cidade, entendem o volume populacional? Como é que é essa análise? É feito um estudo de tráfego. É feito um estudo de tráfego onde você avalia o que passa na rodovia, né?
e você avalia o sistema rodoviário como um todo, né? E aí, por exemplo, no caso do Mato Grosso, em especial, porque a gente lida muito com veículo de carga, você tem que olhar para a hidrovia, você tem que olhar para a ferrovia, você tem que ter um sistema multimodal para poder entender o impacto daquilo. Porque, por exemplo, não adianta você chegar lá e falar, não, eu tenho um histórico aqui nessa rodovia de que passa X de carga, né, ou X de eixos, como a gente costuma dizer na rodovia, a gente traduz para eixo. E se passa esse histórico aqui, esse é um histórico de 5 anos, vem crescendo a uma média de 5%, porque no Mato Grosso você cresce muito, é natural pensar que depois que eu abrir a praça de pedágio vai continuar crescendo desse jeito. Não, porque você cria um fator em que você traz um custo novo para a mesa, ele vai ter que pagar para passar por um lugar que ele não tinha que pagar antes, então você tem que avaliar, existe uma rota alternativa? Sim, não, que distância? Tem algum outro tipo de modal que pode ser compensado? Sim, não. Então é um trabalho realmente de estudo que você tem que fazer, tem que ser muito bem elaborado, porque isso é fator decisivo, inclusive, para você dar seu bid. Então é um negócio realmente complexo de se fazer, que é um modelo de 30 anos. Eu imagino também que hoje, não sei hoje, mas eu acho que no processo de produção você envolve centenas de pessoas. Como é que funciona a estrutura de pessoas para isso, assim? Hoje, na Via Brasil, como é que é o modelo de negócio? Ele tem muitas pessoas, poucas pessoas, quantas pessoas você tem? E eu acredito que no processo de construção também você deve envolver muitas pessoas, né? Assim, depende do nível de estrutura do grupo, né? Assim, eu acho que pré-negócio, de uma maneira geral, você tem um time, né, em que você envolve, que estuda aquilo, né? Você tem pessoas especializadas que fazem aquele estudo para poder fazer o bid. Depois, na hora da implantação do negócio, você tem que ter a mensuração da quantidade correta de pessoas, né, e capacidades técnicas, obviamente, necessárias para poder entregar aquilo que está bem definido lá, no prazo definido. E se houver oportunidade de antecipar esse prazo, que você consiga fazer. Então, essa é uma arte também, de você juntar um bom time, né, de maneira muito rápida, né? Como eu te disse, o crescimento é muito grande. E é muito rápido, né? É exponencial, né? Você sai de 0 a milhões em um ano. Então você tem que estar bem preparado e você também tem um trabalho grande de ampliar e de capacitar uma companhia de maneira muito rápida também. Então, porque assim, ao contrário de um negócio que você vai crescendo ao longo do tempo, e aí você para assim, não, agora eu vou implantar um ERP, eu vou fazer uma ISO. Não, eu já tenho essa obrigação de início. Já tenho que implantar ISO 9, 14, 18. Já tenho que implantar um RP. Já tenho que implantar procedimentos. Eu já tenho que prestar uma série de contas. Eu já tenho que ter uma Big Four me auditando. Né? Vou emitir dívida. Né? Vou fazer uma dívida estruturada já. Então, vou ter que lidar com uma agência de rating, enfim. Então, isso tudo faz parte do negócio de concessões. Desculpa. Hoje, quantas pessoas você tem dentro da Via Brasil, assim? A gente tem hoje cerca de 500 pessoas trabalhando na Via Brasil, né, diretas e indiretas, né, hoje em dia. E são pessoas que estão envolvidas, o grosso desse pessoal está ligado diretamente à parte de operação e conservação da rodovia. E eu tenho um staff mais ou menos de 50 pessoas que trabalham na parte, digamos assim, de estruturação do negócio, né, de manutenção, e também no trabalho do dia a dia, de avaliação e de entrega de resultado. E pensando em termos de Via Brasil, quais são os maiores desafios que você vem enfrentando como CEO dentro de uma estrutura de concessão? Acredito que também existe um grande desafio do usuário, da estrutura, né? Você também deve ter que contar bastante com, como você disse, treinamento e reciclagem desse pessoal, porque não se ensina em qualquer lugar como se cuida de uma rodovia, como você bem disse. Quais são os desafios que você enfrenta na Via Brasil, assim? Olha, que você enfrentou? Eu acho que assim, separar em duas partes, né? Assim, de uma maneira geral, o desafio de uma concessão é você conseguir montar um time. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Conseguir achar as pessoas adequadas, né? Ainda mais nesse universo de concorrência que a gente tem hoje, para poder estar entregando aquilo que é necessário fazer.
Do lado da operação tem toda uma parte de treinamento, né, que você precisa adequar, ou seja, pegar pessoas que nunca trabalharam com aquilo e colocar elas para trabalhar num ambiente de risco, né, que é uma rodovia. E eu acho que talvez em termos de desafio, não só nessa parte de gestão e de formação de pessoas, envolvimento de pessoas, etc., mas é o trabalho de engajamento dessas pessoas com um propósito, né, de entenderem que elas estão realmente fazendo um trabalho contributivo que deixa um legado, de fato, para a sociedade, que elas trabalham diretamente na saúde e na segurança dos usuários na rodovia, e que o trabalho delas tem um propósito bacana. Eu acho que essa é uma coisa que é legal de se fazer. Eu gosto de trabalhar com infraestrutura por isso, você deixa um legado, né? Eu sempre brinco que eu passo, às vezes assim, até da minha época de construtora, você pega em São Paulo, você passa lá pela aquela ponte estaiada Roberto Marinho, vejo aquelas cordoalhas, eu importei aquilo da Espanha, eu falo, pô, eu trouxe aquilo da Espanha. Então, assim, é legal quando você participa dos projetos de infraestrutura que você vai se vendo ao longo do caminho, os estados onde a gente vai passando. Você faz parte da cidade, né? Quando você faz isso. É isso, você participou daquele processo de alguma forma, você contribuiu. Então, acho que essa é uma situação. Agora, tem um outro lado que eu acho que é o trabalho de você tentar trabalhar melhor uma concessão de rodovia para sair do beabá que se trabalha até hoje para uma coisa maior. Então, por exemplo, eu acho que a gente tem ainda uma carência muito grande, generalizada no Brasil inteiro, de trabalhar melhor para o usuário, como você bem disse aqui, que existe um desconhecimento, a valorização do que é feito. Sim. Né? Ou seja, o que de fato a gente faz, o que de fato a gente entrega, da percepção do serviço que é gerado, da importância que aquilo tem, né? Para que ele sinta que aquilo que ele está pagando, realmente ele está recebendo como retorno, né? Porque geralmente você só percebe o retorno de uma rodovia, né, de um pedágio, por exemplo, que você pagou, para usar o exemplo de concessão de rodovias, quando você se acidenta, e aí chega uma ambulância rapidamente, porque geralmente, por exemplo, tem contrato de concessão que você tem que em 10 minutos chegar para socorrer. Se você estiver numa rodovia que não tem concessão, você pode morrer. E aquilo pode ser o diferencial, de chegar uma ambulância equipada com um desencarcerador, por exemplo, cortar a lata e tirar lá de dentro, tirar seu filho lá de dentro. Isso é um diferencial, tá? Uma UTI móvel e não vai te atender, né? Ou você está lá com sua família viajando à noite, quebra seu carro na estrada escura, chega um guincho lá te atender e vai te levar para um lugar seguro. Então, quando você tem esse tipo de interação, você percebe o valor. Mas, de uma maneira geral, 90% das pessoas só passa pela rodovia e paga o pedágio. Então, elas não têm essa percepção, por mais que o pavimento esteja bom, que a sinalização esteja legal, né, que você tenha uma comunicação e etc., que você pode até disponibilizar Wi-Fi e tal. Isso não é muito percebido. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso melhor. E não só com o passageiro, né, tentando mostrar e tentando ofertar para ele uma experiência melhor, como também com o empreendedor, né? Eu estava agora há pouco falando com o pessoal que tem transportadora, que eu acho que deveria existir um trabalho das concessionárias no sentido de auxiliá-los junto às seguradoras, por exemplo, de carga, demonstrando que ao passar por uma concessão de rodovias, você tem um risco menor do que por uma concessão que não é concessionada, porque ele vai ter um socorro médico, ele vai ter um socorro mecânico, ele vai estar lidando com um pavimento melhor, que é fiscalizado. Então, teoricamente, ao passar por ali, ele está com um risco menor da carga que ele está transportando do que se ele não estivesse passando por ali. Então, são coisas que eu acho que teriam que ser melhor trabalhadas, né? Mas acho que faz parte de um processo, inclusive, de maturação da rodovia. Claro, você citou um ponto aí muito legal, que é, em tese, você não precisa gerar tanta demanda, em tese, né? Porque existe uma rodovia, as pessoas precisam passar por ela. Mas, levando em consideração o mundo extremamente volátil que a gente tem, é muito bom ver que você até acaba se destacando um pouco desses modelos de concessões assim, que simplesmente entendem que ele é um lugar e pronto, acabou, se instalam. Em pensar sobre parcerias e como é relevante você trazer, por exemplo, um B2B, uma transportadora que pode, de repente, pensar numa rota mais interessante porque vai diminuir o seguro dela. Sim. Isso é fantástico. Eu acho que isso acaba sendo um grande... Eu entendo que você, quando vai vender, entre aspas, para um outro ambiente,
Claro que, evidente, você tem uma burocracia muito mais imposta do que simplesmente um discurso comercial de cases, mas eu acredito que isso acaba fazendo com que as pessoas tenham uma percepção mais interessante daquele pedágio e, por consequência, eu acredito que até porventura isso também possa te ajudar no processo de escala do teu negócio. Não tem dúvida. E eu acho que assim, no nosso caso em particular, que a gente lida muito com veículo comercial, né, que a gente chama, são caminhões, né, e não com veículos de passeio, eu acho que a gente ainda tem um chão muito bom ainda por percorrer para fazer um trabalho melhor no sentido de atratividade mesmo, né, e de valoração para quem transita pela rodovia, demonstrando que faz sentido passar por ali. Então, eu acho que você tem muita tecnologia hoje disponível que precisa ser melhor utilizada, como, por exemplo, a utilização de OCRs para poder identificar de fato o que está passando na sua rodovia, entender um pouco do seu market share, do que passa no entorno ali, né, do que você pode captar, do porquê que não está passando. E também fazer um trabalho mais próximo, por exemplo, das transportadoras que estão ali no entorno e que utilizam, com os clientes também que são autônomos, através de pesquisas, ferramentas de interação e outras coisas que você poderia utilizar para entender as motivações, a periodicidade, né, o porquê que ele vai, porquê que não vai, se em algum momento ele opta por um outro lugar, e se ele opta, por que ele optou, né, o que é o fator motivador, o que ele sente de diferença ali. Nós temos e fazemos pesquisa de satisfação do usuário, a gente sabe, pelas respostas dentro daquela amostragem, o que ele mais pede para uma rodovia. E ele pede o básico, ele pede segurança, ele pede um bom pavimento, ele pede sinalização, ele pede postos de atendimento. Então, são coisas que você tem que estar atento para poder fazer, mas eu acho que a gente ainda tem muito a desenvolver ainda no Brasil, nesse sentido de fato, levar para o usuário a percepção de valor pelaquilo que ele está pagando. Como você enxerga o Brasil em termos de mercado de concessões? Porque o Brasil é um país continental. Sim. Eu não consigo hoje pensar e diagnosticar o quanto de tamanho ainda tem para estradas. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem um universo absurdo no Brasil ainda para cumprir no que se diz respeito à infraestrutura, de maneira geral. Sim. Seja rodovias, seja ferrovias, que praticamente não existem, seja na parte de saneamento, mesmo depois do marco do saneamento que houve, ainda tem um campo absurdo para poder percorrer, parte de coisas que, assim, às vezes fogem um pouco da nossa realidade, porque a gente vive no Sudeste, a gente vive numa bolha, né? Sim. Agora eu estou até no Mato Grosso, a gente sai um pouco da alienação que a gente acaba ficando aqui. Eu mesmo, quando eu estava na Inverpar, eu trabalhava em 6 estados, eu ainda continuava alienado. Eu percebo isso hoje estando vivendo no Mato Grosso, que é no Centro-Oeste. Mas a realidade de outros estados é completamente diferente do que a gente vive aqui. Há uma carência muito grande. Então o estado do Mato Grosso é um estado riquíssimo, né, continental, está maior do que muitos países. Uma população muito baixa, 3.200.000, 3.400.000 habitantes, muito pouco, né? Acho que tem menos do que a Zona Leste de São Paulo. Riquíssimo, né? O maior produtor, né, de commodities aí, milho, né, soja, algodão em pluma, gado de corte, etc. E ele ainda tem 20.000 quilômetros de estradas não pavimentadas. Caramba! Tem umas 5.000 pontes de madeira, mais ou menos. Então, assim, o Estado vem passando por um processo muito bacana, né, de reformulação depois dessa última gestão de governo, né, que agora até foi reeleita. Foi feito um investimento massivo no Estado, uma intensificação do programa de concessões, houve uma transformação generalizada no Estado, está se transformando, mas ainda tem muito por fazer. E eu cito o Mato Grosso porque eu estou lá, mas essa é uma realidade de muitos estados, né? Então, acho que ainda tem muito ainda por fazer. A gente deve ter aí, eu não vou ficar chutando o número aqui para você, mas tem para lá de 20.000 quilômetros de rodovia concessionada no Brasil e talvez você possa concessionar mais do que o dobro disso, ou 1,5 vezes isso. Não vou me lembrar o número agora exato aqui, mas bastante, é muita coisa. Acho que você poderia dobrar ainda a quantidade para poder chegar naquilo que é o necessário. Fora ferrovias, como eu te falei, hidrovias, tem tudo, cara. A gente tem uma carência muito grande de infraestrutura ainda. Cara, interessante. Puxando um pouco para o que a gente está vivendo aqui no ABDI, também nos eventos e nas palestras que você assistiu até agora, o que mais chamou a atenção assim, nos desafios do CEO? Eu acho que, para tentar resumir, é gente. Gente, né?
Por mais que você fale de inovação e etc., o processo é gente. E eu acho que, assim, de novo, assim, eu conecto isso, eu pego aquela palestra, por exemplo, da Lídia, né, que é da SEIB, né, do grupo SEIB, e que a proposta dela era de falar de inovação e liderança, mas para mim ela falou de planejamento estratégico, que é o que eu acredito. Sim. Eu acho que toda e qualquer empresa deve lastrear aquilo que ela quer através do planejamento estratégico, porque é através do planejamento que ela consegue fazer o trabalho de gestão, desenvolvimento e retenção de pessoas. Eu acho que as pessoas têm que se identificar dentro do propósito do planejamento estratégico. Você tem que conseguir cascatear aquilo de uma forma em que elas se identificam, que elas se comprometam e que elas participem, se sintam, né, pertencentes àquilo, né? Então, quando você consegue, de alguma forma, mostrar que aquela pessoa está participando da entrega daquele propósito, a partir do momento que ela está comprada com propósito, eu acho que você consegue esse engajamento que todo mundo busca e liderar fica mais fácil, gerir pessoas fica mais fácil. Porque no final é uma grande conjunção, né, de objetivos. As pessoas têm objetivos individuais, as empresas têm os objetivos de resultado, e você precisa chegar no momento de conversão, né, de convergência, para que aquilo possa dar certo. E aí eu também acredito que é o papel do líder fazer isso, né? Eu costumo dizer lá na empresa que as pessoas não são descartáveis, né? O papel de líder é formar pessoas, desenvolver pessoas. Então, ao mesmo tempo também eu acredito que a própria pessoa é responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Não pode ser a empresa responsável pelo desenvolvimento dela. A pessoa tem que se capacitar para estar pronta para as oportunidades. E o líder tem que orientar nesse sentido. Eu acho que o bom líder é aquele que forma um sucessor. É via de duas mãos, né? É isso. O colaborador também entende como ele pode melhorar dentro das suas dinâmicas e, ao mesmo tempo, o líder trabalha em cima disso. Uma questão que eu curto demais dentro da dinâmica de trabalhar com pessoas e até mesmo de gestão de pessoas de uma maneira geral é trabalhar com planos de desenvolvimento individuais. Isso é uma coisa até um pouco mais banalizada, alguns gostam, outros não. E às vezes não precisa nem seguir na metodologia certinha, mas eu, pelo menos no nosso negócio, que é basicamente capital humano denso e que no final a minha entrega depende de como eu capacito essas pessoas, a gente leva muito em consideração lá na empresa para poder fazer um bom trabalho. Primeiro, uma dinâmica muito forte de análise de clima organizacional, depois uma avaliação 360 muito densa, partindo para PDIs e paralelo a isso a gente ainda tem os OKRs e KPIs que a pessoa precisa seguir. Mas dentro disso tudo, o que eu mais acho legal é o plano de desenvolvimento individual, chamado PDI, que é quando você consegue criar um plano junto com a pessoa para mostrar ali como ela pode melhorar e como você também pode assistenciar isso. E eu tenho visto, na maioria das empresas que a gente acaba trabalhando, que as empresas que conseguem, que possibilitam você fazer esse plano de desenvolvimento individual e que fomentam, são as empresas que mais estão crescendo e tendo resultados de uma maneira geral. E aí eu não estou citando nenhum dado não, mas estou citando vivência mesmo. Assim, eu vejo isso, que as empresas que conseguem olhar para a capacitação são as empresas que conseguem suportar momentos onde a economia, por exemplo, está caindo. Agora, como você disse, a economia está batendo aí 14% CDI. Caramba, o mercado não está comprador. Muitas empresas estão com dificuldade no processo de venda por conta de uma inflação arrochada. Mas ainda assim, as empresas que têm um desenvolvimento pessoal forte acabam se destacando. Você acaba tendo isso dentro da tua formação, né? Porque você acabou se formando muito para olhar para isso também, né? Eu acredito total no desenvolvimento de gente. Agora, se você faz isso na sua empresa, cara, acho que sim, parabéns para vocês. Eu acho que a grande maioria das empresas ainda não faz isso. E eu acho que as que fazem mal. Tá? Eu já tive em grupos maiores em que a gente tinha processo de avaliação de competência, e PDI, etc., mas isso funciona pouco ainda. Eu acho que a gente tem um caminho longo para poder percorrer. O meu momento, por exemplo, hoje na Via Brasil, eu quero perseguir isso, mas ainda não chegamos nesse estágio. A gente está no estágio de maturação ainda para poder trabalhar isso, né? Agora,
eu acho que você tem que, principalmente sendo líder, né, e sendo head, você tem que incutir algumas coisas que são valores para você. Legal. Então, assim, quem trabalha comigo sabe disso. Assim, eu sempre digo o seguinte: as oportunidades para as pessoas são mais raras que para as empresas, né? E nós estamos de passagem nas empresas e ninguém é substituível. Então, se eu saio hoje, alguma pessoa vai chegar, vai fazer melhor algumas coisas, pior outras coisas, mas a empresa vai continuar. Então, eu sempre acredito que as pessoas têm que ter as melhores, têm que se ater às melhores oportunidades que aparecem para elas. E eu afirmo para você, cara, com toda sinceridade, que eu fico muito feliz quando alguém traz para mim uma oportunidade de trabalho que eu não consigo cumprir. Se eu não tenho uma oportunidade melhor para poder oferecer, eu fico feliz que ela vá para essa oportunidade, porque eu sei o quanto é raro aparecer uma oportunidade para a pessoa. Como eu disse, é muito mais raro do que para a empresa buscar uma outra pessoa para poder fazer. Faz parte do processo. Sim. Agora, eu acho que você tem que ter um trabalho também de olhar individual para as pessoas, na medida do possível. Então, eu tenho um caso até que aconteceu na semana passada de uma pessoa que eu acho que é um talento, que me procurou. Não vou falar o nome aqui, mas ele certamente, se ele ver isso aqui, ele vai saber quem que é. Em que você, quando se depara com alguma situação, você tem que parar para ouvir a pessoa, do porquê. Eu acho que e tentar naquele momento direcionar de alguma forma para que ele também possa entender o porquê das coisas, o que definitivamente ele quer, né, para saber para onde seguir, né? Aquela máxima de você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, dentro daquilo, a partir do momento que ele sabe onde ele quer, você precisa entender também se aquilo faz sentido dentro do processo da empresa. Porque, por exemplo, essa pessoa está numa área e ela está mostrando uma vontade de trabalhar numa outra área. Então, se em algum momento eu identificar que eu não tenho como atendê-la, ou ela vai trabalhar desmotivada, ou ela vai buscar uma outra oportunidade. É isso. Agora, se eu tiver uma oportunidade, de repente, ter uma pessoa como essa, que eu acredito que tenha competências comportamentais, que é o mais difícil de você achar, que tenha valores que estão conectados àquilo que você quer fazer, e que de repente eu possa ofertar para ele uma vaga numa outra área, por que não? Então, peraí, se comprometa comigo a formar uma pessoa para colocar no seu lugar, que eu vou te gerar uma oportunidade para você trabalhar numa outra área, se isso for possível para dentro de mim, dentro da empresa. Cara, golaço. Pessoal, conversamos com o João Cury. Se você quiser saber mais, não deixe de seguir o nosso Instagram, lá, Papo de CEO, @Papo de CEO. Também não deixe de me seguir nas redes sociais, Dario_Pérez. E, principalmente, segue e compartilha, né, o conteúdo com o João. Cara, muito obrigado. Quer deixar alguma rede para o pessoal entrar em contato? LinkedIn, de repente? Acho que pode. Se alguém quiser me acessar, quiser trocar ideia, quiser trocar informação, enfim, estou no LinkedIn, João Cury Neto, e a gente pode estar sempre se falando aí. Eu acho que é isso, se conectar é a saída aí. Beleza. Galera, mais um Papo de CEO. Fiquem atentos que vem mais coisa boa aí do ABDI, tem bastante gente que a gente vai falar, então fiquem conectados. Tamo junto, João. Obrigado, meu cara. Eu que agradeço. Valeu.